Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando a nossa série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Hoje nós vamos falar sobre expressões termodinâmicas e a matemática. Muito bem, esse capítulo, em geral, nos livros, é aquele capítulo que o aluno gostaria de pular, porque é cheio de equações, os livros têm até tabelas de relações. Veja, na verdade eu acho que talvez essa ojeriza venha do fato de que não há, talvez não haja uma boa compreensão do que de fato isso significa e quão útil isso pode ser para a gente. E que não é absolutamente necessário que a gente fique decorando ou nem que saiba grandes matemáticas. Esse é o ponto. Muito bem. Falar de quantidades, primeiro, que podem ser medidas experimentalmente, a revisão de derivada parcial para funções de duas variáveis, relações termodinâmicas envolvendo o diferencial total, relações termodinâmicas envolvendo a condição de Cauchy-Riemann, chamadas leis de Maxwell, e vou dar um exemplo que não é fácil, para deduzir a relação entre o calor específico à pressão e o calor específico ao volume constante. Bem, essas são as quantidades termodinâmicas que nós podemos medir experimentalmente, facilmente. Podemos medir outras também, mas que vamos ver mais adiante. Então, seria o calor específico, o volume constante, o calor, ou capacidade térmica, volume constante, capacidade térmica, pressão constante, notem a entalpia aqui, e o coeficiente de expansão térmica e o coeficiente de compressibilidade. Quer dizer, isso nós temos da experiência. Algumas vezes a gente quer calcular coisas que nós não temos da experiência. Então, a grande jogada dessas relações matemáticas e termodinâmica, que essa estrutura que matemática e termodinâmica tem atrás, permite que a gente deduza expressões para coisas que a gente precisa por algum motivo, relacione essas expressões com essas grandezas que a gente é capaz de medir. Tá certo? Esse aqui é o ponto. Para aqueles alunos que estão um pouco esquecidos de cálculo a várias variáveis, eu vou fazer uma mini revisão, mas eu aconselho que vocês deem uma olhada nos livros, né? Então, vou começar dizendo função de duas variáveis, aquela função x, y, e o valor dela está no terceiro eixo. Quer dizer, aqui nesse plano é o domínio da função, nesse plano aqui é a imagem, a função que associa dois valores a um valor só, né? Muito bem, quais são as propriedades dessas funções? A gente pode tirar a derivada parcial, quer dizer, a gente deriva em relação a x, mantendo y constante, ou derivamos em relação a y, mantendo x constante. Existe uma outra grandeza que a gente pode definir, chamada diferencial total, que vai ser bem útil para a gente, que é simplesmente a gente escreve d de f de x e é uma extensão para duas dimensões da diferencial que a gente viu em uma dimensão. Ela agora compreende as duas derivadas parciais. Note que se a função for de uma variável só, isso vai ser simplesmente df, vai ser df dx, dx, que é uma coisa autoevidente, né? E, finalmente, as chamadas condições de Cauchy-Riemann, quer dizer, essas condições especificam que as derivadas cruzadas são iguais. Isso é uma propriedade que é necessário que seja atendida nesse caso. E vai ser porque as nossas funções, em geral, termodinâmicas, são bem comportadas, são diferenciais exatas, então elas não têm muitos problemas. De termodinâmica e relações matemáticas significa juntar as expressões termodinâmicas que a gente já conhece com o formalismo matemático. Fazendo isso, a gente é capaz de obter relações que a gente não tinha antes, porque a gente não estava vendo que por trás daquilo tinha um formalismo matemático. Então, por exemplo, a energia interna, TdS menos PDV, nós já vimos isso, e, veja, ela tem exatamente a forma de uma diferencial total.
Como eu sei que ela é uma diferencial exata, não tem problema de usar diferencial total. Então, du é dfx, quer dizer, du é uma diferencial exata. O valor de ΔU independe do caminho. Então, nós podemos escrever du tranquilamente como sendo, por exemplo, du de S e V, temos que escolher duas variáveis, né? Nesse caso, eu escolho essas variáveis porque ds aparece aqui, dv aparece aqui, então eu escolho S e V como sendo as variáveis independentes. Então, está aqui a derivada parcial e a derivada parcial. Ora, quando eu comparo esse coeficiente com t, eu chego à conclusão que t tem que ser igual à derivada de U em relação à entropia ao volume constante. E a pressão, eu comparo esse coeficiente com esse coeficiente, eu chego à conclusão que a pressão é a derivada da energia interna em relação ao volume, mantendo a entropia constante. Nós podemos usar esse procedimento, um procedimento análogo a esse, para obter diversas outras relações, um número muito grande. Alguns livros dão tabelas. Mas veja, nós não precisamos decorar tudo isso. Se a gente precisar de alguma relação, eu aconselho que vocês procurem primeiro nos livros para ver se ela já está lá tabelada. Para que a gente vai fazer cálculo à toa, né? Então, a questão não... E essas relações podem ser bastante úteis. Você vê, é muito difícil você intuitivamente chegar a essa conclusão. Essa que é uma das jogadas boas, é porque você obtém relações que não são intuitivas, não dá para você chegar através de considerações físicas, certo? Você precisa usar o formalismo matemático. Vamos ver mais um exemplo, usando a energia de Gibbs, que é extremamente importante para nós. Nós já vimos que dg é VDP menos STT, ou vamos ver ainda. Então, dfx, novamente a gente iguala aí essas duas coisas, e dg, novamente a gente faz o mesmo procedimento e a gente vê que o volume, por exemplo, é derivada da energia de Gibbs com a pressão constante, a temperatura constante. E uma relação que vai aparecer muito, então eu aconselho vocês a terem essa relação em mente. A entropia é derivada da energia livre, a energia de Gibbs, em relação à temperatura, a pressão constante, menos, tá? Essa relação é extremamente importante e tem muita aplicação. A próxima ferramenta matemática são as relações de Maxwell, que as derivadas cruzadas são iguais, né? Então, se a gente tem aqui que V é igual a isso aqui, S, como nós vimos no slide passado, a gente tira essa derivada cruzada. Nós temos, então, obtemos que dv dt é P constante, é menos ρ de S, ρ de P é T constante. Como αV alfa é a coeficiente de expansão térmica, se vocês olharem alguns slides atrás, vocês vão ver que a gente define alfa como 1 sobre V, dv dt é P constante, então podemos substituir aqui. Então, nós temos que a derivada da entropia com a pressão, a temperatura constante, é menos o coeficiente de expansão térmica vezes o volume. Veja, é praticamente impossível alguém imaginar o sentido físico disso aí. Isso é uma relação matemática e pode ser útil para a gente. Pode ser que em algum problema surja a necessidade de calcular ρ de S e ρ de P até constante. E a gente pode, então, expressar em função de grandezas que a gente pode medir. Coeficiente de expansão térmica, volume, né? Então, essa relação, como eu disse aqui, um tanto inesperada. Essa característica de usar esse tipo de formalismo matemático. Vamos fazer agora o mesmo procedimento para a energia interna, mesmo que a gente fez para a energia de Gibbs, a temperatura, nós já tínhamos visto isso, e as derivadas cruzadas, então a gente obtém essa relação, que nem 1 milhão de anos a gente poderia julgar, imaginar que isso daí, essas variáveis se relacionariam dessa forma. Muito difícil. Então, a utilidade dessas relações é justamente juntar coisas que parecem totalmente disjuntas. E com isso nós conseguimos resolver o nosso problema. Nós vamos dar um exemplo em que isso vai ficar claro.
Veja bem, eu não esgotei o assunto nesse vídeo, nem poderia, senão seria um vídeo imenso com uma série de métodos matemáticos que não interessa. Acho que eu ia ver um sono muito antes do vídeo terminar. Então, o livro do de Hoff mostra essa parte muito bem. Existem outras técnicas matemáticas que eu não falei aqui, como transformação de variáveis, aquela derivada cíclica, aquelas coisas. Então, não vou falar disso aqui. E eu aconselho que se consulte o livro ou o livro do de Hoff ou qualquer outro tem, e inclusive dê uma olhada nas tabelas para ver que tipo de coisa a gente é capaz de fazer. O próximo exemplo, que não é um exemplo trivial na minha maneira de ver, acredito que vai esclarecer a utilidade dessas coisas. Vamos aplicar esse método, então, para deduzir essa equação que eu já apresentei antes, mas não deduzi. Na minha opinião, não é uma tarefa trivial. E nós vamos ver que há várias passagens que parece que a gente tirou um coelho da cartola, mas é assim mesmo. Tudo bem, vou precisar, para começar, de duas relações auxiliares. Eu vou precisar de TV em função de T e P e DS em função de T e P. Você já começa por aí, né? Como é que eu sei que eu vou precisar dessas relações auxiliares? E aqui dá a diferencial total de DS, de T e V. Veja, aqui é T e P, aqui é T e V, aqui é T e P, aqui é T e V. E vai ser isso, eu vou chamar de MN esses coeficientes para não ficar muito carregado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse dV em vermelho por esse dV que está aqui. Então, eu vou obter isso. Por enquanto, eu tenho ds de T e P. Mas veja, com essa mudança de variáveis, eu não tenho mais ds de T e V. Eu agora tenho ds de T e P. Por quê? Porque agora as variáveis são P e T que sobraram, porque eu eliminei dV usando aquela relação. Então, eu escrevo ds de T e P, vai ser esse coeficiente verde, mais dP. Muito bem. Então, veja, eu tenho ds de T e P aqui em cima, que eu já tinha estabelecido. Então, eu posso igualar os coeficientes, tá certo? Então, eu igualo os coeficientes aqui e os coeficientes aqui. Dessas duas equações, eu posso eliminar N e M. Eu calculo N, substituo aqui e calculo M. E posso substituir de volta nessa relação aqui. Então, agora eu volto a ter, veja que coisa interessante, eu volto a ter dV, tá certo? Porque eu estou substituindo de volta na minha equação de T e V. Então, eu volto a ter a relação entre T e V. Muito bem. Agora, eu observo que essa diferencial aqui, que é exatamente essa aqui, a derivada da entropia em relação à temperatura, volume constante, ela é CV sobre T. Depois vocês vejam isso. Cuidado. E então eu posso igualar CV sobre T com esse coeficiente de dt aqui. Veja, esse coeficiente de dt aqui é CV sobre T. Esse coeficiente de dt aqui é 1 sobre t vezes essa expressão toda aqui. Então, eu tenho CV sobre t é igual a 1 sobre t, Cp menos alfa 2 TV sobre beta. E daí, finalmente, eu obtenho a relação entre CV e Cp, que é válida para qualquer substância. Infelizmente, eu tenho que ter coeficiente de expansão térmica e a compressibilidade, o que não são coisas muito triviais, né? Isso vale para qualquer substância. Eu deixo, tem várias passagens aqui que tirei da cartola e eu deixo como exercício. Mas vejam, isso, na minha opinião, essa não é uma dedução trivial, mas ela se encaixa dentro daquela dificuldade que é uma dificuldade, vamos dizer, operacional, porque nós sabemos tudo que está aqui, nós sabemos as derivadas, nós podemos deduzir as relações, essas relações aqui sem muitos problemas. O problema é como a gente vai juntar essas coisas para deduzir, no fim das contas, como é que a gente sabe porque existe mais de um caminho para chegar aqui, eu imagino. Esse é um caminho. Durante um tempo eu ensinei um outro caminho, mas eu acho que esse ficou mais fácil, tá certo? Então, é uma questão de prática. Felizmente, muitas dessas relações já foram obtidas e estão nos livros. Então, não se esqueçam, isso é uma coisa valiosa para você
relacionar coisas que aparentemente são muito difíceis da gente relacionar. A gente usa essas derivadas e essas propriedades das derivadas parciais para finalmente conseguir o resultado que a gente quer. Não vou dizer que é trivial, mas vejam, só envolve conhecimento de derivada parcial, que a gente sabe do cálculo de várias variáveis. Não, nem integral a gente precisa saber. Tá certo? Então, diferencial total e as condições da derivada cruzada não é uma coisa muito difícil, tem na revisão. Então, não é para ninguém ficar assustado com esse capítulo, que aparentemente envolve um monte de equações. As pessoas acham que é uma dificuldade matemática e que ele é meio inútil. Não é, ele é muito útil. Por exemplo, nesse caso, a gente vê que as relações matemáticas foram muito úteis. Provavelmente a gente teria tirado isso daqui numa tabela de algum livro. Provavelmente o de Hoff tem isso aí tabelado. A gente não precisa nem deduzir. Tá certo? Então, essa dedução, inclusive, eu tirei do de Hoff. Chegamos ao final dessas relações matemáticas e eu espero ter conseguido fazer com que as pessoas não se assustem com esse capítulo, que a matemática envolvida é relativamente conhecida. Eu não vou dizer que é uma coisa fácil, porque às vezes uma relação é difícil da gente conseguir imaginar como a gente vai obter, porque às vezes a gente não tem muita... por que a gente vai começar dali? Por que a gente vai usar aquelas coisas auxiliares? A pessoa conseguiu isso na tentativa e erro, tentou de várias maneiras e conseguiu chegar lá dessa maneira. E é assim que, se for necessário, a gente vai fazer. Provavelmente, a maior parte das relações que vocês vão precisar, que nós vamos precisar, já está tabelada em algum livro ou já existe em algum paper. Então, agora, se a gente não encontrar em lugar nenhum, nós vamos ter que apanhar um pouco para conseguir obter a expressão que a gente deseja. Obrigado.